A Let's Fly ela é uma empresa que cria um inseto específico que chama mosca soldado negra. Aqui no Brasil, ele é muito conhecido como BSF, para a sigla de Black Soldier Fly. E por que a gente faz isso, né? Esse inseto é um inseto que se alimenta de resíduos orgânicos de uma maneira super eficiente e, ao mesmo tempo, ele é fonte de diversos nutrientes especiais, incluindo proteína e gordura de altíssima qualidade nutricional. E, além disso, o processo produtivo gera o FRAS, que é um biofertilizante. Então, em suma, a gente transforma restos orgânicos que iriam destruir o planeta em lixões e aterros sanitários em alimento, novamente, à base de insetos e de alta qualidade nutricional. A bandeira da sustentabilidade, esse valor relacionado à sustentabilidade, é um valor central para a Let's Fly. Então, a gente busca em tudo aquilo que a gente faz soluções mais sustentáveis. E por isso que, desde sempre, a gente trouxe a Grua para justamente criar esse projeto conosco o mais sustentável possível. Esse projeto para a biofábrica da Let's Fly é um projeto piloto. Então, ele por si só já é uma experimentação. Foi a primeira vez que a gente fez isso. Não só a gente, como a própria empresa que nos contratou para fazer o projeto. E aí, é claro que no início, isso tendia a ser um galpão industrial no qual você pode organizar as funções de operação internamente a ele. E aí, com as conversas, a gente começou a discutir o que poderia ser esse projeto. A gente chegou à conclusão que, com um bom projeto de arquitetura, a gente conseguiria uma performance ambiental, de consumo energético, que fosse muito melhor do que aquela conseguida através da compra de um galpão pré-fabricado. E a gente precisava ter uma consistência em relação à produção da colônia de mosca soldado. Essa consistência, para ter essa consistência, exige-se basicamente dois elementos muito relevantes, tem outros também, mas dois ligados à arquitetura em si, né? Então, é temperatura e umidade. Então, a gente precisa que, internamente na fábrica, a temperatura e a umidade se mantenham sempre constantes, independente do que acontece lá fora. Então, esse é um baita desafio. O primeiro desafio que a gente encontrou foi a adequação às normas super rígidas dos controles ambientais e de produção de alimentos no Brasil. Então, por exemplo, existe uma limitação na gama de materiais que você pode usar para um projeto como esse, que vai produzir um insumo que vai ser posto no mercado e consumido por animais, no caso da Let's Fly, mas também por pessoas, no caso de outras produções. Então, existe desde o início uma restrição do uso dos materiais. Por exemplo, você não pode trabalhar com aqueles materiais tradicionalmente identificados como materiais sustentáveis, como a madeira, a terra. Esse tipo de material não pode estar dentro de um espaço de produção. Então, esse foi o primeiro desafio, pensar como fazer um projeto que fosse eficiente energeticamente, pouco impacto ambiental, eficiente no sentido da produção, daquilo que ele produz, mas ao mesmo tempo cumprisse as normas dos órgãos controladores. Tem algumas operações que são fundamentais para a gente entender a pertinência desse projeto. Uma delas é essa elevação do solo. Tem 1,10 m de diferença entre o nível aqui, esse que a gente está, e o piso da biofábrica internamente. E tem dois motivos pelos quais isso foi feito. Por um lado, a gente consegue destacar a construção desse solo, que eventualmente pode ser alagado, porque a gente está perto de um córrego, de um rio. Então, esse é o primeiro motivo, afastar a construção da umidade do solo. E o segundo motivo é, como a gente pode ver aqui, todas as instalações de esgoto e elétricas e hidráulicas estão feitas por baixo do edifício. Então, ele funciona mais ou menos como um automóvel. Você consegue entrar embaixo dele e modificar essas instalações sem que isso afete a produção interna da biofábrica. A gente começou a nossa produção sem um tambor rotativo que faz o processo de secagem das larvas. E esse tambor ele opera via gás. Então, a gente teve que instalar um novo sistema de gás para atender esse tambor. A gente conseguiu fazer isso sem nenhuma dificuldade. Como foi a primeira ou uma das primeiras fábricas implantadas no Brasil, tampouco a gente pôde visitar uma fábrica
como essa. Então a gente teve que se basear em estudos científicos, na consultoria dos biólogos que trabalhavam conosco, para tentar aos poucos entender qual seria o modelo de planta, de arquitetura pertinente a esse tipo de produção. Existe também um outro aspecto muito interessante, que é a inclinação desse grande telhado. Essa única água inclinada a 23 graus para norte faz com que ele seja o suporte ideal para a instalação de placas fotovoltaicas. Na nossa latitude aqui, 23 Sul, no Rio de Janeiro, a gente consegue o máximo de captação possível com essa inclinação, sem precisar de uma estrutura auxiliar para a colocação dessas placas. Elas podem simplesmente revestir essa lâmina metálica e tem capacidade de suprir até 80% da demanda energética do edifício. Esse telhado também, ele consegue, digamos, criar um hiato entre isso que está embaixo e essa superfície que recebe o calor do sol. E esse hiato é extremamente importante porque é por aí que passa o vento. Então não tem uma transmissão de calor direto entre essa superfície de coberta e a superfície interior, contribuindo para isso que a gente chama de inércia térmica dos ambientes interiores. Então, na mesma lógica do teto que produz esse ato entre ele e a laje de concreto que cobre os espaços interiores, essa fachada aqui também. Esse descolamento de 60 centímetros em relação ao bloco de concreto faz com que o calor captado por essa chapa não seja transmitido para essa parede. Se a gente botar a mão aqui agora, isso aqui está relativamente quente, não tanto porque é alumínio, que é um metal com alta inércia térmica, mas isso aqui está gelado. Então isso permite com que esse espaço interior tenha uma temperatura agradável, independente do que acontece aqui fora. De fato, assim, muitas das questões aplicadas nesse projeto, elas servem também para outras tipologias, para outras arquiteturas com outras finalidades. A ideia de uma arquitetura que preserva a temperatura tanto quanto possível em seu interior pressupõe uma arquitetura com baixo consumo energético. A gente sabe que hoje grande parte do consumo energético das edificações ele provém da necessidade de climatização dos ambientes internos. Então, à medida que você consegue um projeto que guarda essa temperatura, você reduz também o consumo da energia, que é um bem que tende a ser muito valioso, já é, mas tende a ser muito valioso nos próximos décadas e séculos das nossas vidas.